Graça e paz para você que está me dando aí o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa mais uma vez, seja por intermédio aí do notebook, do tablet, do celular e de qualquer outra forma que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento 2, esse é o canal que eu estou usando para poder pregar a palavra, como tenho feito, como Deus tem ministrado no meu coração, como Deus tem tocado no meu coração. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo dando continuidade à série dos estudos bíblicos sobre os profetas maiores e menores. Antes de começar esse conteúdo, nós vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para podermos, Senhor, meu Deus, falar da Tua palavra. Senhor, me usa nesse momento, não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, me esconde atrás da Tua cruz. Abençoa Teu filho, abençoa Tua filha, nos dá entendimento da Tua palavra, para que essa lição seja edificante para as nossas vidas, assim como todas as outras que já foram gravadas e estão aí disponíveis no canal, e as próximas também. Meu Deus, toca no coração do teu filho, da tua filha, edifica, Senhor meu Deus, as suas vidas, em nome de Jesus, amém. Bom, e quero mais uma vez fazer aquele convite, tá, para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve lá, tá? Esse canal todo dia tem conteúdo, tá? Tem conteúdo variado, conforme Deus vai ministrando no meu coração. Tá, eu faço esse convite a você, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, indica esse canal para que outros possam também fazer inscrição, entendeu? Para que essa palavra seja pregada também, aí você compartilha o vídeo, você vai estar me ajudando a pregar a palavra. E a você que já está inscrito, eu quero agradecer e deixar o pedido a você também, para você indicar o meu canal para outros se inscreverem, para você compartilhar esses vídeos, entendeu? Você também vai estar me ajudando a pregar a palavra. A todos vocês, Deus abençoe e derrame toda a sorte de bênção sobre a vida de vocês. Então essa lição de hoje é a lição de número 6 e nós vamos falar sobre os profetas orais. Vem comigo. Hoje vamos falar sobre uma classe de profetas que nunca registraram suas profecias em livros. Os profetas orais, eles são assim conhecidos como aqueles que não registraram as suas profecias através da escrita. Os mais conhecidos deles são Elias, Eliseu e Natã. Esses profetas se tornaram conhecidos através de Samuel, que foi o autor dos 2 livros que levam o seu nome, e o outro foi Jeremias, que escreveu o livro que tem o nome dele, escreveu as Lamentações e escreveu também os 2 livros dos reis, porque foi por intermédio desses homens de Deus que os profetas orais tiveram as suas profecias conhecidas e eles foram citados nesses livros. Vamos então conhecer as suas histórias. Vamos começar pelo Natã. Seu nome significa presente de Deus. Ele foi um profeta que exerceu seu ministério profético em Israel antes da sua divisão. Vai lá na primeira lição que você vai entender a história dos reis de Israel, a divisão do reino, tá? E ele exerceu seu ministério durante os reinados de Davi e Salomão. Uma palavra que a gente poderia definir Natã seria ousadia, porque ele foi um profeta que foi impulsionado por Deus para confrontar o pecado de um rei. Aí você vai me dizer que Elias também fez isso. Ok, nós vamos estudar já sobre ele. Realmente Elias fez. Mas tem uma pequena diferença aí entre os dois. O rei que Elias foi exortar foi um rei que já era um vacilão já desde o começo. O rei Acabe, você vai ver lá quando começa o reinado dele, a Bíblia já começa dizendo: Acabe fez o que o Senhor reprova mais do que todos os outros que o antecederam. Então, a vida dele foi aquilo ali, fazer o que o Senhor reprovava o tempo todo. O tempo todo. E se recusava a ouvir a voz dos profetas quando os profetas eram inspirados por Deus para falar com ele. E Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus que falou isso. Então tem essa diferença aí. Agora vem comigo. Davi queria construir uma casa, um templo para o Senhor.
o que inicialmente foi confirmado por Natã, mas em seguida a nova profecia foi entregue ao rei sobre esse assunto, dando a Salomão a missão de construir o templo. Você vai conferir no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Natã demonstrou coragem e ousadia ao repreender Davi por conta do seu pecado, adultério e homicídio. Tem a mensagem lá que eu prego lá sobre escolha fugir de uma noite de prazer. Eu falo desse vacilo aí do Davi com a Batseba. Natã certamente teve medo, pois afinal ele poderia ser morto ao chegar perto do rei, poderoso rei Davi, que ele era um adúltero. Mas o Senhor lhe deu a estratégia e o profeta cumpriu a sua missão. Você vai conferir como ele fez. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Depois desse episódio, Davi e Batseba entregaram seu filho Salomão para que Natã o educasse. O profeta mudou o nome da criança para Gedidias, que significa por amor do Senhor. Após a morte de Davi, ele colaborou para que Salomão fosse nomeado seu sucessor no trono de Israel, porque Adonias, outro filho de Davi, queria assumir o trono, mas não era ele o que Deus tinha escolhido. Deus tinha escolhido Salomão, e a contribuição de Natã foi decisiva para Salomão assumir o reino. Então, a palavra-chave do ministério de Natã foi essa ousadia. Ele não foi falar com um rei qualquer, que era um adúltero, ele foi falar com Davi, que era o homem escolhido por Deus. E Davi era um homem quebrantado, tanto que ele se arrependeu do pecado que cometeu, retomou a sua vida de comunhão com o Senhor e recebeu a recompensa, tá? Tá lá na mensagem que eu preguei sobre Davi, tá lá. Dá uma olhadinha no vídeo depois. Vamos falar de Elias. Seu nome significa o Senhor é o meu Deus. Ele foi profeta em Israel. Aí Israel já estava dividido em Reino do Norte, que tem esse nome, Israel, e a capital era Samaria. E o Reino do Sul, que era chamado Judá, com a capital em Jerusalém. Dá uma olhadinha lá na primeira lição que você vai entender. Profetizou durante o reinado de Acabe, rei que fez tudo reprovável aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros. Confere primeiro livro dos Reis, 16, do 30 ao 33. Era um rei idólatra e perverso. Elias se tornou conhecido por sua profunda comunhão com Deus, o que o encheu de coragem e ousadia para profetizar. Elias assumiu a posição intransigente de defensor do culto ao Senhor, pois o rei Acabe instituiu culto a Baal, se deixou dominar pela sua esposa sacerdotisa idólatra Jezabel, adoradora de deuses estranhos. O ministério de Elias se deu início quando ele foi ao rei Acabe e profetizou que por 3 anos não haveria chuva sobre aquela terra, iniciando-se assim um tempo sombrio em Israel, com seca, fome e morte. Mas com os milagres dos corvos alimentando o profeta, o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, lá no caso da viúva de Sarepta, e a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Confere primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Esse tempo também foi tempo de perseguição aos profetas do Senhor, tudo por ordem da Jezabel, até que o Senhor se apresentou a Elias e o mandou a Acabe avisar que chegou o tempo da chuva, exatamente após os 3 anos profetizados por ele. Em seguida, o profeta ordenou ao rei que ele reunisse todo o povo de Israel e os profetas de Baal e Aserá, que o encontrassem no Monte Carmelo. Quando todos estavam reunidos, Elias desafiou os profetas de Baal e Aserá a prestarem culto a seus deuses, enquanto ele clamaria ao Senhor. Confere primeiro livro dos Reis 18. O seu objetivo era chamar a atenção dos israelitas para que eles parassem de oscilações entre 2 pensamentos e se posicionassem da forma correta. Será que isso tem alguma coisa a ver com o século XXI? Olha como é que é tão atual.
Tanto servo de Deus cocheando entre dois pensamentos. Ora está na igreja, ora está no mundo, ora adora Deus, ora adora outras coisas. É bem desse jeito aí, ainda hoje. Jezabel ficou furiosa e determinou a morte do profeta, que fugiu para o deserto e em seguida para a caverna, até que foi repreendido e consolado por Deus, retomando sua jornada e nomeando Eliseu o seu auxiliar e futuro sucessor. Confere primeiro livro dos Reis 19. Depois de algum tempo, Elias se apresenta novamente a Acabe, logo após o episódio da vinha de Nabote, e profetizou sobre as vidas de Acabe e Jezabel, pois ambos fizeram algo detestável aos olhos do Senhor. Primeiro livro dos Reis 21 você encontra a narrativa. Acabe se mostrou arrependido e a desgraça que Elias profetizou contra ele, Deus direcionou para seu filho Acasias. Confere segundo livro dos Reis, capítulo 1. Em seguida, Elias se dirigiu a Betel, saindo então de Gilgal. Eliseu, seu ajudante e futuro sucessor, o acompanhou nessa jornada. Após Elias tocar com seu manto no rio Jordão e este se abrir, ambos atravessaram, e Elias foi levado em um redemoinho, em uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, nomeando Eliseu seu sucessor como profeta em Israel, atendendo a um pedido dele. Segundo o livro dos Reis 2, do 1 a 11, você encontra essa narrativa. Então Elias, a gente pode caracterizar ele como um cara de profunda intimidade com Deus, certo? Como a gente viu aí, o milagre dele ser alimentado pelos corvos no meio da seca e ele ser usado por Deus para orar e acontecer de parar a chuva, orar, a chuva voltar, orar e o fogo consumir o holocausto. Pois é, era um homem de profunda intimidade e comunhão com Deus. Ficou marcado como um dos únicos que não experimentou a morte física, como a gente leu aí. Além dele, só Enoque não experimentaram a morte física. Agora vem comigo, vamos analisar Eliseu. Seu nome significa Deus é salvação, ou Deus é o meu auxílio. Ele foi profeta, mas se olharmos para trás, quando Elias o chamou, o seu ministério alcança também os reinados de Acabe e Acasias. Tá? Ele era de Abel-Meolá, e a Bíblia nos dá indícios de que Eliseu era de uma família com alguns recursos, pois ele estava trabalhando nas terras de Safate, seu pai, quando Deus mandou Elias ungí-lo seu sucessor. Além disso, demonstrou ter alguma formação religiosa quando matou uma juntada de bois e alimentou o povo, além de ter se despedido dos seus antes de partir, o que simbolizou a despedida da antiga vida e a entrada em uma nova vida. Confere aí primeiro livro dos Reis 19, do 16 ao 21. Esse foi o chamado de Eliseu. Primeiro ele se tornou um auxiliar de Elias, aprendendo tudo com seu mestre para poder estar pronto para substituí-lo no momento designado pelo Senhor. Confere o segundo livro dos Reis 2, do 1 ao 11. Eliseu foi um dos profetas que mais realizaram milagres durante seu ministério, até mesmo já morto. Vamos ver a relação dos milagres, tá? Abriu as águas do rio Jordão com a capa que Elias passou para ele. Está em 2º livro dos Reis 2, versículo 13 e o 14. Ele transformou uma fonte de água salobra em água potável utilizando sal. Está em 2º livro dos Reis 2, do 19 ao 22. Amaldiçoou os rapazes que zombavam da sua calvície. Deus enviou 2 ursas que mataram e despedaçaram 42 desses rapazes. 2º livro dos Reis 2, do 23 ao 24. Previu ao rei uma expedição bem-sucedida contra os moabitas. 2º livro dos Reis 3, do 10 ao 27. Multiplicou o azeite de uma viúva para que seus filhos não fossem levados como escravos para trabalhar pagando as dívidas do seu marido. 2º livro dos Reis 4, do 1 ao 7.
previu o nascimento do filho de uma mulher sunamita e o ressuscitou quando o rapaz sentiu forte dor de cabeça e morreu. Segundo o livro dos Reis 4, do 8 ao 37 está a história. Retirou o veneno de um ensopado feito com trepadeira, jogando farinha no caldeirão. Segundo o livro dos Reis 2, do 38 ao 41. Alimentou 100 homens com 20 pães e algumas espigas. Está em segundo livro dos Reis 2, do 42 ao 44. Curou da lepra Naamã, capitão do exército da Síria. Segundo o livro dos Reis 5, do 1 ao 19. Fez flutuar um machado que havia caído no rio. Segundo o livro dos Reis 6, do 1 ao 7. Adivinhou os planos dos inimigos do rei. Está em segundo livro dos Reis 6, do 8 ao 12. E durante a grave fome que Samaria experimentou, Eliseu previu que haveria abundância de comida no dia seguinte. Um oficial zombou da sua profecia e, por causa dessa atitude, Eliseu previu sua morte. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Revelou o que Ben-Hadad, rei da Síria, ficaria curado da sua doença e que Azael, emissário do rei, seria seu sucessor e que seria mal com o povo de Israel. Está em segundo livro dos Reis 8, do 1 ao 15. Após a sua morte, um cadáver foi jogado em sua sepultura e assim que tocou nos ossos do profeta, voltou à vida. Segundo o livro dos Reis 13, 20 e 21. Eliseu, ele morreu de uma enfermidade decorrente de sua idade avançada, pois profetizou durante 73 anos, ou seja, durante os reinados de Jorão, Jeú, Joacás e Jeoás, fora o tempo em que foi auxiliar de Eliseu durante os reinados de Acabe e Acasias. Antes de morrer, ele previu que Israel ficaria livre da opressão síria, mas o rei seguiu na íntegra a sua instrução e essa libertação. O rei não seguiu a íntegra a sua instrução e essa libertação não aconteceu. Está em segundo livro dos Reis 13, do 14 ao 20. Com isso, nós podemos concluir o seguinte, que nós temos que ter na nossa caminhada cristã as mesmas qualidades desses servos do Senhor: ousadia, integridade, fé e intrepidez, a fim de que o ministério que Deus nos confiou seja abençoado e próspero, e que o Senhor nos abençoe. Então a característica não somente desses 3 profetas aí que estudamos hoje, mas dos outros que nós estudamos nas lições anteriores e a dos outros que nós vamos ver ainda até o final desse trimestre aí, eles foram tementes ao Senhor, fizeram o que Deus mandou. Até quando não quiseram fazer o que Deus mandou, como foi no caso de Jonas, no final das contas ele acabou tendo que fazer. Tá? Nós estudamos sobre ele lá, que Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas mesmo nisso aí, depois ele acabou indo para Nínive e fez o que o Senhor mandou. E tiveram coragem, tiveram ousadia, e tiveram fé, tiveram intrepidez, colocaram realmente as suas vidas à disposição do Senhor para poder exercer aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. Então, eu encerro por aqui, tá? Porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração. E desejando do fundo do meu coração que Deus fale poderosamente ao coração de cada um de vocês que está vendo esse vídeo aí, certo? Bem, mais uma vez então eu quero fazer o convite a você que ainda não está inscrito no canal, que você se inscreva, e ao se inscrever você clica no sininho, aí você vai receber as notificações. Se você sentir desejo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tudo isso contribui para o canal se tornar conhecido e relevante nas redes sociais. E eu peço a você que compartilhe os vídeos, indique meu canal para outras pessoas, certo? Para que essa palavra seja pregada. E agradeço a você que já está inscrito e peço a mesma coisa, que você compartilhe os vídeos, indique meu canal para outras pessoas, deixe seu comentário, deixe seu like, tudo isso contribui para o canal se tornar conhecido e relevante nas redes sociais, tá? A todos vocês desejo que Deus fale, continue falando, ministrando o coração de vocês, tá?
e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.